Oi, gente, de novo. Estou aqui hoje com Leni Ribeiro Leite. Leni é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em Letras Clássicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora também em Letras Clássicas também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Leni vem estudando já há bastante tempo sobre o tema da retórica, né? Não só no mundo antigo, como também em outras temporalidades, não é isso, Leni? É isso mesmo. Desde o início da minha carreira como professora universitária, eu de fato venho estudando a retórica, iniciando pela retórica na Roma Antiga, né? Mas inevitavelmente você vê o impacto disso em outras temporalidades. Então, atualmente, eu tenho estudado ainda a retórica na Roma Imperial, mas eu tenho orientado vários trabalhos que estudam o impacto dessa mesma retórica antiga em outros momentos no tempo, o que também é muito interessante. Bom, esse termo retórica eu vejo ele sendo usado de formas muito diferentes, né? Inclusive, às vezes, um pouco pejorativas. Inclusive, eu fiz o teste antes de começar a gravar esse vídeo, eu procurei no Google retórica barata, retórica rasa, retórica, mera retórica, isso aí é uma mera retórica. E seria interessante esclarecer o que é a retórica, afinal, né? Pensando nesses De fato, aspectos. assim, na modernidade, o termo retórica ganhou um sentido bastante negativo, né? Porque ficou realmente vinculado à ideia de um discurso vazio, ou um discurso ornamentado demais, ou uma fala que tem por objetivo enganar. É claro que esses sentidos eles não surgem do nada, eles surgem da prática retórica através do tempo. Mas a retórica como ela surge, ou pelo menos como ela é organizada, né, e que é o que chega para nós no mundo antigo, na Grécia e depois em Roma, ela é muito mais do que simplesmente uma organização do discurso falado, e certamente ela é mais do que o discurso vazio ou do que uma prática de ornamentação que tem por fim o engano, né? Que é como o termo é visto hoje em dia. Eu gosto de dizer que a maneira como eu vejo é que a retórica é uma maneira de organizar o pensamento, mais até do que simplesmente uma maneira de organizar a fala ou o escrito. Né? Lembrando que a gente está usando o discurso aqui com um sentido bem amplo, né? Não é discurso só um cara num palanque falando de política. Né? É discurso num sentido bem mais amplo do que isso. Qualquer texto verbal, né? Oral ou escrito. E a retórica ainda é anterior a isso. Então, a retórica ela é uma maneira de organizar o pensamento que dá origem a um discurso. Né? E a gente vê isso porque a retórica antiga, então, ela é uma área do conhecimento, vou botar assim, para não usar anacronicamente um termo como ciência, né, que eu acho que pode ser entendido, ciência no sentido de uma sabedoria. Então, é um conjunto de conhecimentos organizado que é dividido em 5 partes. A primeira dessas partes é justamente esse momento em que você está pensando o que você vai dizer, digamos assim. E o último momento é o momento em que você, de fato, está falando esse discurso. Pensando, claro, aqui falando em público, porque é um dos usos mais comuns, um dos usos primeiros da retórica, é organizar esse pensamento que vai gerar uma fala pública, mas isso pode ser também o momento da escrita, né? De botar as palavras no papel, digamos assim. Então, a retórica, originalmente, ela abarca todos esses momentos. Então, desde quando você começa a pensar uma ideia, até como você analisa ou aborda essa ideia, até, de fato, o momento de você escolher as frases, escolher as palavras, colocá-las em ordem e, finalmente, apresentá-las para o público. A retórica é tudo isso para o mundo antigo. E é interessante também observar que apesar desse momento que eu chamaria assim de decadência ou de uma visão muito negativa da retórica que se dá nos séculos XIX e XX em especial, a gente tem visto nos últimos 20, 30 anos uma recuperação desse sentido original da retórica. Né? Às vezes com esse nome, retórica mesmo, às vezes com outros nomes, justamente para não usar o termo retórica que ficou tão pejorativamente marcado. Mas as áreas dos estudos do discurso, então a linguística, né, a análise do discurso, etc., tem se aproveitado bastante de elementos que são elementos da retórica antiga, usando às vezes de outros termos, como argumentação, por exemplo. Né? Então, retórica, como eu entendo, é essa organização do pensamento para fins de uma fala que tem por objetivo atingir um público. Pensando nisso, nesses aspectos da retórica como sendo uma maneira de organização do pensamento, de uma forma de
criar uma eficácia maior para os fins daquele discurso, como você acha que a retórica, qual você acha que é o lugar da retórica num cenário político um pouco mais atual, ou pelo menos nos últimos anos, dentro de uma realidade como a nossa, por exemplo? Seja pensando em termos de Brasil ou o mundo contemporâneo como um todo? Bom, a Sociedade Brasileira de Retórica, né, que é o grupo de estudiosos que se reúnem em torno desse tema, é muito jovem no Brasil. Né? As pessoas pensam, quando pensam em retórica, às vezes pensam numa coisa muito antiga e vão achar que então uma sociedade desse tipo teria surgido há muito tempo. Isso não é verdade. A Sociedade Brasileira de Retórica tem 10 anos. Né? E aí você pode se perguntar, mas por que 10 anos atrás alguém resolveu fundar uma Sociedade Brasileira de Retórica? Justamente em razão dessa retomada dos estudos da retórica de que eu falei, que eu acho que tem, obviamente, uma razão ancorada nas realidades de fim do milênio ou do século passado e início desse novo século, né? Em que as pessoas estão justamente interessadas em estudar as formas do discurso, como eles se dão e como eles convencem, né? Seja para o bem, seja para o mal. Então, eu acho que a ascensão de certas posições políticas favoreceu, de alguma forma, que as pessoas olhassem com mais carinho ou com mais cuidado justamente como essas falas se constroem e se formam. E quando elas foram pensar nisso, elas encontraram na retórica antiga um manancial muito grande de estudos já feitos, de categorizações, de pensamentos, né? Então, de alguma forma, eu acho que essa ressurgência da retórica como área de estudo na verdade, parte de um movimento de ressurgência da realização da importância dessa fala organizada, ou de como ela se dá, de maneira mais ampla, que tem a ver com os movimentos sociais, políticos, econômicos, culturais das últimas décadas. Né? Então, a gente vê com alguma frequência nos encontros dessa sociedade, por exemplo, que eu acho riquíssimo, estudos que atravessam o tempo e que trabalham com essa ideia da retórica como organização do pensamento em vários meios e para vários fins, mas inclusive estudos que trabalham com o discurso político, com o discurso midiático, né, com o discurso imagético na sociedade atual. Né? Então, com alguma frequência nesses encontros, a gente vê pessoas que utilizam do arcabouço teórico da retórica justamente para pensar esse acirramento, eu diria, de discursos, né? Tanto para um lado quanto para outro, sem necessariamente eu estar aqui pensando em uma fala que é negativa ou uma fala que é positiva. É claro que há isso, né? Eu não estou dizendo que não há falas positivas ou negativas, não estou caindo num relativismo supremo, mas o próprio estudo da retórica mostra justamente que é possível construir discursos convincentes, bem organizados, de várias maneiras e para vários fins. Né? Então, os métodos ou as estruturas que organizam isso e fazem com que uma fala, né, convença, mova, leve, arraste pessoas a cometer atos, isso tudo está dentro do campo de estudo da retórica. É interessante isso, você pensar que várias são as maneiras que um discurso pode persuadir alguém a fazer algo. Inclusive, recentemente, a gente tem visto discursos de diversas naturezas levando as pessoas a atitudes muito diferentes, às vezes bastante extremas, criminosas. Por outro lado, a gente vê um esforço de diversos grupos políticos em tentar persuadir. Então, pensando nisso, o que um discurso teria, quais elementos um discurso teria que ter para ser persuasivo? Justamente eu acho que uma das coisas mais interessantes do estudo da retórica é que ela nos faz pensar, né, a eficácia do discurso. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante dizer é que quando a gente fala persuadir, o termo persuadir também está muitas vezes implicado em uma conotação negativa. É como persuadir necessariamente significasse convencer de alguma coisa errada. E não é isso, porque quando você tenta convencer alguém de qualquer coisa, você está persuadindo. Né? Então, exemplos que eu às vezes costumo dar, né, em sala de aula, quando eu converso sobre isso. Quando você chega em casa de noite e quer convencer o seu marido a pedir uma pizza, isso você está fazendo um discurso persuasivo.
né? Você tem como objetivo convencê-lo de alguma coisa, o mais trivial que seja, né? Então, persuadir está sendo usado nunca com um sentido necessariamente negativo, né? É claro que você pode persuadir alguém de alguma coisa que não é necessariamente positiva, né? Mas a persuasão em si, que é descrita nos manuais de retórica como o fim da retórica, né? O objetivo da retórica, muitas vezes, não é necessariamente negativo. A gente pode dizer, inclusive, com os estudos do discurso, que a persuasão é o objetivo de qualquer discurso, ou seja, qualquer fala. Qualquer ato de enunciação é um ato de tentativa de convencer alguém de alguma coisa, né? Nem que seja da necessidade de abrir a janela do quarto porque está quente, né? Isso é um tipo de persuasão. Eu que preciso que abra a janela, eu falo alguma coisa para alguém, eu quero convencê-la disso, porque ela pode dizer, não, não tá não, se eu abrir a janela eu vou ficar com frio, né? Então, assim, mesmo nos atos mais triviais, as falas, elas são necessariamente persuasivas. Tendo, então, entendido persuasão como esse convencimento de qualquer coisa, né? Entendendo, então, ele como praticamente o fim de qualquer fala, de qualquer ato enunciativo entre duas pessoas, praticamente, eu acho que a gente precisa voltar para a divisão fundamental, que já está lá em Aristóteles, né? Já está lá nesses textos antigos, que são os 3 modos da persuasão. Então, os tratados antigos dizem que você tem 3 maneiras de persuadir alguém. Você tem 3 maneiras de convencer alguém daquilo que você está dizendo. O ethos, o pathos e o logos. O ethos é, portanto, a criação de um eu que fala no discurso. É aquela pessoa que é por causa dela que o discurso se torna convincente, né? Então, por exemplo, quando você tem uma pessoa famosa fazendo propaganda de um produto, por que aquele discurso é convincente? Ou seja, por que as pessoas compram o produto? Porque elas confiam naquela pessoa famosa. Elas não estão comprando pelo produto ou pela mensagem. Elas estão comprando pela confiança num eu que está dizendo esse produto é bom, né? É a Xuxa vendendo Monange, assim. Por outro lado, isso acontece mesmo quando você não tem essa pessoa explicitamente dita, né? Então é importante pensar isso. O ethos não é só quando você tem a pessoa ali, né? Por exemplo, uma pessoa que escreve num jornal, então quando você lê uma notícia de jornal, tem um eu falando aquela reportagem, que vai dar um certo ângulo, né? Agora, esse eu, ele muitas vezes é um anônimo e ele é lido pelo leitor do jornal como sendo o jornal. Então, você espera que ele seja imparcial, você espera que ele traga notícias verdadeiras. Por quê? Porque essa é a criação de ethos de jornal ou de jornalista que a gente tem socialmente. Então, veja que o ethos, ele é inscrito no texto, pode estar claro ou não, pode estar mostrado ou não, pode estar dito ou não, mas ele sempre existe, né? E é profundamente intricado ou implicado nas realidades sociais. Podemos falar um pouco mais de ethos depois, vou passar para o segundo, né? Então, você convence pelo eu, que é o ethos, você convence pelo logos, que é a lógica, digamos assim. É pela mensagem em si. É pela organização lógica da mensagem, né? Então, por exemplo, é o que você espera de um discurso científico. Por exemplo, é o que você espera de um discurso científico. Por quê? Porque o discurso científico ele quer te convencer, te mostrando qual é o encadeamento lógico entre premissas e conclusões, entre hipóteses, dados e resultados. Então, ele te convence porque ele te mostra que aquilo faz sentido, né? Segundo Aristóteles, essa seria a melhor maneira de convencer, porque é a maneira, digamos assim, correta, né? Claro, veja, quando eu digo correta, pode dar a impressão errada, que eu estou dizendo que as outras duas não são corretas, mas é a maneira filosoficamente correta, digamos assim, de convencer. Você convence porque é lógico, porque faz sentido, porque é melhor, porque, enfim, né? Por razões dadas pela lógica extradiscursiva, muitas vezes. Por fim, você tem a terceira maneira de convencimento, que é o convencimento pelo pathos, né? P-A-T-H-O-S, pathos, que é paixão, a rigor, ou seja, é o sentimento. Paixão, de novo, num sentido corriqueiro, as pessoas vão pensar necessariamente em amor, tem que estar apaixonado. Não é isso, né? É qualquer sentimento forte. Então, você convence a partir do momento em que você deixa a pessoa emocionalmente envolvida com o seu discurso. Tão emocionalmente envolvida que ela pode, inclusive, não se importar com a lógica. Ela pode, inclusive, não se importar com quem é que está falando, né?
Então, é claro que essas 3 instâncias do discurso, elas não funcionam separadas uma da outra, né? Não é que elas sejam independentes, elas funcionam de forma encadeada. Mas há ênfase. Então, a ênfase no patos é a ênfase na emoção. Então, uma pessoa pode se convencer daquilo se você deixa ela com muita pena, né? Então, por exemplo, quando você tem muitas vezes pedidos de doação para situações de calamidade, tragédia, pobreza, você tem imagens de pessoas sofrendo, né? Isso é uma tentativa de convencimento pelo patos. Ele está fazendo você se sentir emocionalmente tocado com aquilo, com pena ou com horror, e você então vai se convencer e doar. Veja, eu não estou dizendo que está errado fazer isso, eu não estou dizendo que é feio, eu não estou dizendo que é uma maneira válida de convencimento, né? E que pode ser usada para os fins mais diversos. Agora, é uma maneira muito utilizada e muitas vezes utilizada quando não há como convencer pelo logos, né? Então a gente pode dizer que talvez o convencimento pelo pato seja o mais utilizado na propaganda e no discurso político, que são áreas de estudo da análise do discurso, né, hoje em dia, de muito interesse. O discurso da propaganda, ele é muitas vezes, com muita frequência, um discurso do patos, né? E assim como o discurso político, que é muitas vezes um discurso do patos, porque ele toca imediatamente, porque ele convence de maneira muito forte, ele arrasta, né? O que não quer dizer que ele não seja usado em muitas outras ocasiões, desde a antiguidade, né? Então, grandes expoentes da retórica antiga, mesmo algumas que defendem em seus tratados o uso do logos, usam muito o patos para fazer o convencimento, né? Que é o caso de Cícero, por exemplo, e outros autores que, quando se veem em situações de construir discursos de convencimento, se utilizam do patos, né? Como também se utilizam das duas outras formas de persuasão. Então, eu acho que a partir dessa macrodivisão, né, em 3 formas de persuasão, isso se desenvolve ou isso se desdobra em, por um lado, estruturas, maneiras, e aí a gente começa a entrar de fato, né, em estruturas linguísticas, estruturas sintáticas, estruturas semânticas, que vão se ligar a uma dessas 3 formas. Né? Por exemplo, um dos exemplos mais claros é o hipérbole, ou a amplificação no convencimento pelo patos. Então, se você quer convencer alguém pela emoção, muitas vezes você vai exagerar certos elementos no seu discurso para que isso se torne mais emocionalmente ativo, né? Por outro lado, no discurso pelo logos, uma estrutura muito comum é a estrutura silogística, né? Ou seja, se isso é assim, se aquilo é assim, logo você chega a uma conclusão. Então, você dá 2 premissas e você tem uma conclusão. Isso é uma característica, uma estrutura típica do convencimento pelo logos, né? E assim por diante. Então, você vai ter estruturas típicas de cada um e, ao mesmo tempo, você vai ter a dinâmica, digamos assim, entre essas 3 formas, porque raramente um discurso vai usar só de uma delas, né? Eu diria quase que é impossível você usar um discurso só de uma delas, a não ser que seja um discurso muito curto, né? Você está usando uma coisa muito curta. Fora isso, você vai ter sempre uma dinâmica entre essas 3 formas de convencimento, que aí vai se desenvolver na multiplicidade de discursos que a gente tem, né, e de possibilidades de convencimento. Mas, basicamente, eu diria que, né, para dar uma longa resposta à sua pergunta, né, a maneira de convencer, a maneira de funcionamento da máquina retórica, como alguns autores chamam, é isso. Então, você tem essas três macrodivisões, e dentro de cada uma delas, estruturas típicas, estruturas que levam né, e a sinergia entre essas estruturas, todas elas funcionando de maneira a auxiliar na persuasão. Uma coisa que me parece estar afetando muito esses 3 modos de persuasão é quando as premissas são mentiras, por exemplo, em tempos de fake news. Se você consegue organizar esse discurso de uma maneira que uma premissa falsa te ajuda, digamos assim, né? Ela está lá no seu discurso, ela é possível de ser usada. Agora, é boa a retórica? Não necessariamente, por quê? Pelo que você apontou, porque uma vez que seja detectado que essa premissa é falsa, o resto do discurso se desestrutura.